Bom dia, sétimo ano! Salve, salve, galerinha! Tudo bem? Hoje a nossa aula aqui vai ser diferente. Eu vou fazer uma revisão dos nossos conteúdos. Verbo intransitivo, verbo transitivos, tá? E o aqui predicado nominal, para que nós possamos continuar as nossas atividades na apostila. Nós vamos ter a presença aqui dos meus amigos ilustres, o Tobias, a Mulan, que está aqui, a Maju, que é essa peludinha preta, e o Tofu, que é comportadinho, quietinho, olha lá. A Mulan e a Maju estão batendo um papo aqui. Mas vamos lá. Primeira coisa aí, alguns alunos tiveram algumas dúvidas. Aliás, alguns alunos, por sinal, tá tendo pouquíssimas visualizações nas videoaulas. É o que eu posso oferecer para vocês no momento, são as nossas videoaulas. E se vocês não assistirem, vocês não conseguirão resolver os exercícios. Então, por favor, tá? Se comprometam em assistir as videoaulas, porque alguns alunos tentam resolver as atividades sem assisti-las, tá bom? Vai só pela mini gramática. Aprende? Aprende. Mas a videoaula eu estou te dando uma ferramenta para que você consiga com maior facilidade em resolver as atividades. Outra coisa, tem aluno que manda as fotos e não lê o que escreveu. E isso é perigoso. Eu preciso que você se comprometa mais, aluno. E eu sei porque você é esperto, vocês são inteligentes e eu conto com isso. Eu estou disponível a qualquer momento para tirar as dúvidas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, Silvia parece desconfiada. Onde está o verbo? Parece. Agora olha só, quem é o meu sujeito? Primeiro eu vou perguntar para o verbo. Parece. Quem parece desconfiada? Silvia. Então, Silvia é o meu sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Tem uma palavra só, então é a Silvia. Sujeito simples. Acabou a pesquisa aqui, a nossa análise sintática do sujeito. Acabou. Só ficou o predicado agora para a gente trabalhar. Então, parece desconfiada. É uma qualidade, uma característica de alguém esse desconfiada. Quem está desconfiada? É a Silvia. E a Silvia está onde? No sujeito. Então, esse parece está ligando este adjetivo, essa qualidade ao sujeito. Então, quem é o núcleo deste predicado aqui? Quem é o núcleo? É o desconfiada, tá? Por que é o desconfiado e não o verbo? Porque este verbo é de ligação. Olha aqui, ó. É de ligação. Quem tem este papelzinho ou escreveu o manuscrito e colou aí na sua parede da sua casa, deve ter memorizado. Parece. Parece, então é um verbo de ligação. Todas as vezes que eu tiver um verbo de ligação no meu predicado, ele vai trazer um núcleo em um nome. Pode ser um pronome, pode ser um numeral, pode ser um adjetivo e até um substantivo. Esse núcleo no predicado nominal, como que chama o núcleo? O núcleo se chama predicativo do sujeito. Todas as vezes que vir com verbo de ligação, eu terei o núcleo que é chamado de predicativo do sujeito. Por que ele chama predicativo? Porque ele está no predicado. Predicado nominal só existe com verbo de ligação, tá? Só com verbo de ligação. Agora vamos ver a frase de baixo. Terminei o predicado nominal. Predicado nominal, quem é o núcleo? Predicativo do sujeito, tá bom?
Terminando aqui, vamos na próxima oração. A próxima oração, primeira coisa que você vai encontrar é o verbo. É o verbo. Carlos gosta. Olha, eu coloquei uma reticências aqui para a gente ver, ó. Carlos gosta. Eu tenho um verbo aqui. Gosta. Carlos gosta. Gosta, ó. Sua mente daí já tá apertando. Gosta de quê? Gosta de quê? Gosta de quê? Viu que este verbo não tem sentido completinho? Ele vai precisar de um complemento. Este verbo vai precisar de um complemento. Quer dizer o que complemento? São as palavras que eu vou colocar aqui à frente para ajudá-lo a ter sentido. Então, olha, Carlos gosta. Ó, de quê? De quê? Carlos gosta, vou pôr de preto. Carlos gosta de festas. Carlos gosta de doces. De doces. Carlos gosta de carros. Carlos gosta de dinheiro. Carlos gosta de descanso. Então, olha só. De festa, de doces, de descansos, de baladas, de carros, é o meu complemento verbal. Por que, Adriana, eu chamo de complemento verbal? Todas essas palavrinhas aqui, ó, que vieram completar aqui o verbo, elas são chamadas de complemento verbal porque quem está precisando de ajuda é o próprio verbo. Então, complemento verbal. Então, meu complemento verbal tem um nominho. Complemento verbal. Complemento verbal complementa o verbo. Complemento verbal complementa o verbo. Se este verbo não teve sentido completo, ele precisou de um complemento, como que eu posso chamar este verbo? Transitivo, verbo transitivo, tá? Ele transita. O que eu vou falar do meu sujeito está aqui, ó, transitando na frase. Por quê? Porque o meu verbo é insignificante. Ele precisou de ajuda. Então, de festa é o complemento verbal. Só que complemento verbal só existe com verbo transitivo. Complemento verbal só existe com verbo transitivo. Agora, olha só, esse complemento verbal, ele tem um nominho específico. Esse complemento verbal veio junto com uma preposição. Se esse complemento verbal veio junto com uma preposição para completar o verbo, como que ele pode ser chamado? Objeto indireto. É o meu objeto indireto. Então, professor, todas as vezes que eu tenho um verbo transitivo, eu vou precisar complementar esse verbo junto com uma preposição. Então, ele vai ser chamado de complemento verbal, objeto indireto. Ok? Vamos ver o próximo agora. Nós temos aí, Pedro comprou. Pedro comprou. Opa, na sua cabeça comprou o que, professora? O que ele comprou? Você faz uma perguntinha para você mesma, você mesmo aí encontrar através do verbo. Comprou o quê? Então agora, ó, você vai ter que responder. Se o seu verbo não tem sentido, você vai precisar completar com algumas expressões, significa que esse verbo é um verbo que transitivo. Então, Pedro comprou uma calça jeans
uma calça jeans. Pedro comprou um carrinho. Pedro comprou uma moto. Pedro comprou uma casa. Viu? Esse verbo transitivo precisou ser complementado. Ele não tinha significado totalmente para que você entendesse a frase. Isto que eu completei aqui, ó, uma calça jeans, um carro, tá? Uma pipoca. Isso tudo que eu estou aqui, ó, essas expressões todas que eu estou complementando o verbo, chama-se complemento verbal. Por que que é complemento verbal? Porque complementa um verbo. Então, quer dizer, professora, uma calça jeans, um carro, uma pipoca, uma casa, uma caminhonete, uma Coca-Cola. Isso tudo é um complemento que está ajudando o sentido do verbo? Sim. Agora eu pergunto a vocês, se esse verbo precisou de complemento, ele é transitivo. Transitivo. Mas olha só, esses complementos vieram sem o uso da preposição. Cuidado aqueles que acham que uma é preposição. É artigo indefinido. Tem que memorizar isso, conteúdo lá de 3º ano, tá bom? Então, uma calça, um carro, uma pipoca é um complemento verbal do verbo comprou. Esse complemento verbal é chamado de objeto direto. Direto. Por que é direto? Eles vieram, olha, conectados com o verbo sem preposição. Sem preposição. Então, é chamado de complemento verbal, objeto direto. Ok? Direto. Então, Adriana, professora Adriana, verbo transitivo sempre vai ter complemento? Sim. Verbo transitivo vai ter complemento, complemento verbal, objeto direto. É quando vem o apoio, o complemento sem a preposição? Isso. E quando é um complemento verbal que vem acompanhado de uma preposição qualquer? Ele é chamado de um objeto indireto? Ok. Então, significa que você memorizou e aprendeu. Lembrando que, recadinhos, por favor, providencie aí para colocar na sua casa. E agora, vem aí o verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que traz o seu significado completo. Se eu colocar assim, ó, meu celular quebrou. Meu celular quebrou. Ó, qual é o verbo? Quebrou. Verbo. Pergunto a vocês, entendeu a mensagem? Meu celular quebrou. Agora olha só. Ele precisa de complemento para você entender a minha mensagem? Não precisa. Mas o verbo intransitivo é curioso, fofoqueiro. Você pode fazer as seguintes perguntinhas. O meu celular quebrou. Como? Meu celular quebrou. Quando? O meu celular quebrou. Onde? Viu? O meu verbo intransitivo, ele é fofoqueiro. Ele sempre quer saber como, quando, onde, né? Por isso. Aí eu vou falar assim, ó. O meu celular quebrou ontem à noite. Ontem à noite não quer dizer tempo? Então, é uma circunstância de tempo. O meu celular quebrou ao meio. Não é como ele quebrou? Então, ao meio. É uma circunstância de modo. O meu celular quebrou em casa. Em casa não quer dizer um lugar, então é uma circunstância de lugar.
Quem traz circunstância? É só o advérbio. Então, o verbo intransitivo, ele sempre vai trazer para você uma circunstância. Lembra circunstância? Quem lembra de circunstância na classe gramatical? São os advérbios. São os advérbios, tá? Então, o verbo intransitivo sempre vai trazer um lugar, um modo, tempo. Ele só vai trazer isso. Por que, Adriana, ele vai trazer só circunstância? Porque ele não precisa de complemento. Você sabe o que ele quer dizer. Ele vai te dar o sentido completo na frase. Tudo bem? Então, muito bom. Espero que eu tenha ajudado ainda mais, porque o meu objetivo é ajudá-los. Então, pegando a sua apostila, nós vamos resolver agora as páginas. Páginas da apostila. As seguintes páginas. Vamos lá? Nós vamos fazer aí, ó. Nós estamos no módulo 3, capítulo 11, páginas. Nós vamos fazer a página 214 até a 219. 214, páginas 214 a 219, tá? Exercícios tranquilos. Vocês vão conseguir resolvê-los facilmente, porque o conteúdo que tem nestas páginas é exclusivo, predicado verbal e nominal. Predicado verbal vem com verbo transitivo ou verbo intransitivo. Verbal. Predicado verbal tem verbo de ação ou verbo fenômeno da natureza. Verbo de ligação só vem no predicado nominal. Tudo bem? Objeto direto e objeto indireto só existe no verbo transitivo. Só no verbo transitivo, ok? Por favor, vocês vão fazer as atividades da apostila destas páginas. Terminou de fazê-las, você manda uma foto para mim, para eu colocar aqui, ó, na minha lista, tá? Essa lista eu vou pedir para vocês assinarem quando nós voltarmos a ter nossas aulas presenciais, porque nós vamos apresentar quais tarefas vocês fizeram junto comigo, tá? Cuidado daqueles garotinhos que não estão apresentando as tarefas, tá? Beijo para vocês no seu coração, boa tarefa. Lembrando que, se tiver dúvida, eu estarei aqui no Zap até a tarde para sanar. Tudo bem? Mulan, a Mulan e a Linda aqui vai dar tchau para vocês. Dá tchau lá, Ju. Tchau para vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Boa tarefa. Lembrando, se tiver dúvida, digita lá ou grava um áudio perguntando a dúvida, ok? Tchau, fiquem com Deus.